depois da cruzada que arriscou o próprio pescoço em nome da honestidade, de prender banqueiro, de prender políticos corruptos, ele olhou e falou assim, no PCdoB é o partido que eu me identifico. Então, para nós, hoje é um partido que, se você olhar nos seus quadros, ele não é o maior partido do país, mas se você olhar os nomes, você vai falar que ele é um partido extremamente qualificado. Ok, vamos lá, Guto. Vamos lá. Seguinte, vereador, nós estamos vivendo numa época onde a tecnologia digital faz parte do nosso dia a dia, né? O Twitter, o Orkut, os e-mails. É possível se eleger hoje através da internet? Somente com a internet? Não. Somente com a internet, não. Depende principalmente de que cargo você pleiteia. Um vereador, ele precisa ter instrumentos de comunicação hábeis, sim. Twitter, me cadastraram, agora estou tentando entender o Twitter. Aliás, eu escrevi um artigo que chama do mimeógrafo ao Twitter, porque eu sou a geração que pegou o mimeógrafo a tinta. A álcool. Quando chegava a tinta era uma festa. É bom o pessoal da TV colocar na tela aí, porque alguns não vão saber o que é mimeógrafo. Então, realmente é uma dificuldade. Mas na eleição de vereador, precisa ter olho no olho, precisa sentar e tomar o café. A pessoa precisa ter confiança. Principalmente, eu tenho muito voto de idoso. O idoso gosta de olhar. Filho, eu estou olhando no seu olho que você é honesto. Mas esse público da internet, ele não vai eleger? O público da internet é um público... No futuro próximo? Eu até quero pegar carona na pergunta dele, porque o Marcelo Tasso, lá do CQC, diz que os políticos devem aprender a ouvir. E a internet é a voz do povo, é o que ele diz. E o político que não ouvir a internet vai se dar mal. Talvez, não sei se você está baseando isso. Mas aproveitando por causa disso. A Marina Silva, por exemplo, está fazendo a campanha dela já no Twitter. Para o meu... vontade, esse eleitor, o André não está dizendo, a interpretação é minha. Sim. É um público absolutamente infiel. Também. Agora você está dizendo que vereador diferencia... para a minha atuação parlamentar é fundamental. Eu tenho um sistema, os internautas, eles mandam a reclamação, e agora a gente manda até com foto. Olha o buraco aqui, manda a foto do buraco. E eu respondo, essa interação é positiva, aproxima muito. Na eleição, é legal para um público que vai acessar as 5.000 páginas, vai fazer a crítica. Muitos agora está na moda até, muda suas informações, né? O hacker entra e troca tudo isso. Mas assim, vai ser interessante para determinado público, mas numa eleição de vereador você precisa do papelzinho na mão, para a pessoa guardar na carteira, você precisa visitar, você precisa falar suas propostas. Numa campanha para deputado, para senador, que talvez muitos candidatos a senador não terão tempo nem de pisar em Ribeirão Preto. Nesse tipo de campanha é interessante, porque é um contato, acaba tendo um contato, acaba tendo uma proximidade. O senhor é a favor da campanha virtual? Eu entendo positiva, é extremamente positiva, com regras, como foi regrada já na última eleição, mas quem ficar só preocupado com essa não ganha eleição. Você tem que gastar sola de sapato, saliva, você tem que rodar bastante. Na UAB teve uma experiência interessante. Há 2 eleições atrás, um candidato a presidente mandou para cada associado um CD com a campanha dele. Eu tive a paciência de sentar, colocar o CD e ficar assistindo. Muitos advogados não tiveram. Ele não teve uma votação expressiva. Os que fizeram reuniões, os que visitaram os escritórios, os que apresentaram proposta, tiveram um rendimento maior. Nós falamos aqui da decadência política, né? E é inegável que a classe política hoje vive um momento desesperador no Brasil. Há uma descrença muito grande, escândalos seguidos de escândalos. O Brasil é um país de escândalo e muito recentemente o Brasil aprendeu que se pode penalizar e se pode punir quem realmente erra. Nós temos hoje, não há como negar isso, a Polícia Federal prendeu nos últimos 10 anos, talvez, muito mais do que tenha feito nos últimos 50, 60, 100 anos, sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos um governador na cadeia, o governador do Distrito Federal está preso, acusado de corrupção. Quer dizer, tudo isso mostra a fragilidade com que a classe política chega hoje à opinião pública. Quando o senhor foi eleito, o senhor enfrentou tudo isso, enfrentou o descrédito, enfrentou a indiferença, enfrentou o olhar de suas lives, gente que não acreditava, como enfrentou gente que o idoso olhava nos olhos e falava, meu filho, você tem cara de ser honesto, vou apostar em você. Qual é a diferença e qual é a avaliação que você faz depois de eleito, assumido como um vereador?
A classe política realmente merece esse descrédito, merece esse desprezo da opinião pública, ou não é nada disso? Não, a classe política é feita de homens e mulheres, então ela é retrato da sociedade que nós vivemos. Nós temos corrupto no esporte, nós temos corrupto na religião, nós temos corruptos no empresariado, nós temos corruptos nos movimentos populares, e aqui acaba sendo o reflexo disso. Eu sou da geração, eu nasci em 1968, nasci sobre a égide da ditadura, mas eu vi um impeachment de um presidente, agora vejo um governador na cadeia e vejo as pessoas começarem a mudar, começarem a se mobilizar. Esse exercício importante. Os homens de bem, as pessoas de bem, elas têm que se colocar também. Você tem que dar um rosto para bater. E não é tranquilo. Eu vi uma pessoa me abordou na porta da igreja e falou assim, o que você fez para a cidade? Porque esses buracos... Eu falei, mas senhora, eu nem fui eleito. Eu nunca fui. Então ela cobrava no geral. Todo mundo é ladrão. Gente, a gente não pode sofismar desse jeito. Como todo mundo é ladrão? Existem pessoas... O nosso desafio é pegar as... é terrível. O desafio é pegar as pessoas de bem. Se você é um bom cidadão, se você é um bom pai, um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, entre no seu sindicato, na sua associação de classe, na associação de moradores do seu bairro, vá disputar eleições do seu condomínio e também venha participar da vida pública da cidade. Na eleição passada eram 497 candidatos a vereadores, para tirar 20. Tinha muita gente boa que também não entrou, que pode entrar na próxima. Agora, às vezes, acontece a generalização. E agora você pergunta o que eu sinto. Às vezes é extremamente chato. O Arruda aprontou em Brasília. Sai alguém, um articulista, escreve um texto e no fim ele emenda a Câmara de Ribeirão. Eu chego aqui, a pessoa é tudo ladrão, ninguém presta, ninguém é bom. Eu paro e fico assim, puxa vida, mas... do mesmo modo que quando eu era menino, as pessoas falavam assim, você é negro de alma branca, e tenta te tirar na hora, mas te generaliza. Aí na política ele desce além e depois fala, André, mas você não, tá? Peraí, então, Ribeirão inovou, Ribeirão trocou metade da Câmara. Foi um exercício interessante. Chegou uma geração nova e alertou a outra geração, trabalhe em direito que estamos de olho em você. Essa legislatura avançou bastante. Tem muita coisa para buscar? Tem. Esse formato aqui, esse bate-papo que nós estamos fazendo, já é uma evolução. A meninada vindo aqui, nós visitando as escolas, olhando no olho da meninada e sendo sabatinado de verdade, sem montagem, isso é avanço. Público, né? Porque não teve edição nem nada, as pessoas viam o que vocês estavam fazendo mesmo, né? Agora, essas mudanças na política, elas não deveriam começar na escola? Sim. Ou seja, a criançada, a meninada, não deveria ter mais informação, uma maior conscientização a respeito da política? O erro talvez esteja aí. O senhor não acha isso? Aqui nós recebemos várias escolas. Não vou declinar a escola, mas eu fiquei preocupado numa delas. Quando as crianças tiveram uma oportunidade ímpar de vir à Câmara, conhecer os gabinetes, conhecer o funcionamento da máquina legislativa, conhecer as atividades, e eu vi que eles nem sabiam o que eles estavam fazendo aqui. Deveria existir uma preparação lá. Então. E a Câmara chega depois e complementa. Exato. Por isso que eu falo, tem que discutir política sim, religião sim, futebol sim. Você não tem que matar por isso. Agora, de que mas você precisa conversar. Mudar? Aliás, até nas casas também. Horário político começa a passar, você muda, as pessoas esquecem que é rede, né? Fica mudando. Verdade. Só quem tem TV a cabo ou quem tem um DVD ali pronto que escapa. É verdade. Né? Agora, para a mudança desses comportamentos corruptos, é necessário, então, que as crianças se eduquem e principalmente se conscientizem da importância da política no dia a dia, na vida das pessoas. Então, eu acho que talvez falte aí um incentivo maior das escolas em que sabem mostrar e ensinar às crianças essa real importância. Teve uma época, e eu peguei essa época, que não podia. O professor não podia falar de política na sala de aula. Hoje pode. E hoje que pode, as pessoas não falam, não fazem esse exercício de cidadania. Na ditadura militar tinha o SPB, Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica, EPB, Estudo de Problemas Brasileiros. O regime da ditadura fazia esse exercício. Nós estamos na democracia, nós temos medo de fazer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta agora, que vale para os três, mas gostaria que o vereador falasse. E a imprensa? A imprensa não fomenta esse generalismo que ninguém presta? A imprensa é maravilhosa. Eu estou generalizando também, tá? E vou falar com carinho de quem
Depois eu gostaria que vocês respondessem. De quem optou por direito na graduação, mas que é apaixonado por jornalismo. Agora, existe jornalistas e jornalistas. Existem pessoas que fazem uma leitura extremamente correta de um cenário, existem pessoas que fazem uma leitura apaixonada e existem pessoas que fazem uma leitura direcionada. Por dinheiro. E por dinheiro. E aí cabe ao leitor ter essa capacidade de ter discernimento. Eu estou precisando de um estagiário. Está fazendo umas entrevistas. Eu escrevo, que jornal você lê, que revista que você lê, qual a periodicidade? Eu gelei, porque falou assim, eu leio Caros Amigos, que é uma publicação com uma tendência de esquerda, mas extremamente independente, que toca na ferida. Eu falei, que legal, olha aí, ó, tem uma alma salva aí já, ó, que coisa boa. Legal. Zé, e você, o que você acha disso? Eu fico feliz, até estava anotando aqui do Caros Amigos, mas eu acho que a melhor revista brasileira hoje, o melhor texto brasileiro hoje, é feito por banqueiro. É a revista Piauí, cujo dono é um banqueiro. E cujos integrantes, repórteres, alguns deles seguiram a carreira bancária, alguns são economistas, coisa e tal. E lá você vê textos maravilhosos, entrevistas e pontos de vistas maravilhosos. Coleguinhas vão me perdoar, vão me desculpar, mas eu acho a imprensa, em geral, cínica e burra. E a Tupiniquim? Pois é. Mas eu acho que mesmo a Tupiniquim, essa caipira que nós temos aqui, cínica e burra, e preguiçosa, e mal letrada. Não conhece sobre o que está falando. Decora meia dúzia de perguntas, faz, mas não presta atenção nas respostas, na contra-pergunta, não sabe nada. Não consegue manter um ponto de vista equilibrado e defender com coerência aquilo que está... Então a população precisa também tomar cuidado. A população precisa tomar cuidado, e muito. Eu sei que eu estou falando isso, amanhã vão me crucificar. Os coleguinhas de imprensa vão cair de pau em cima, mas acho todos... Não todos, obviamente. Não, nós estamos generalizando apenas para falar, né? Acho assim, uma maioria irritante, é burra, cínica e preguiçosa. Tá, Guto, você também, o que fala sobre isso? Depois uma pergunta a cada um para nós encerrarmos. Olha, eu concordo em parte com o que é Venato. Acredito que aqui na cidade nós não temos uma imprensa investigativa, como tinha na sua época do Wilson Tony, né? O Tony foi um grande jornalista, hoje nós não temos mais, ninguém aparece, ninguém fala, ninguém bate de frente, e essa é a minha opinião, né? Talvez o Zé Fernando tenha essa postura na atualidade, talvez seja um dos únicos aqui na cidade que tem essa postura, porque a gente não escuta, a gente realmente não escuta. Então, isso é o que eu acho, né? Agora, como formar profissionais dessa categoria? De que maneira formar? Certo? Fazer escola com quem? Ok. Talvez com você. Não, mas isso é um programa... Isso é assunto para outro programa, tá? Sem dúvida. Nós vamos ter um tema de imprensa aqui também, vamos convidar os vereadores. Falando nisso, só por falar, estou dentro da Câmara, diminuíram o número de jornalistas vereadores. Se você pegar... Sim, pode pegar. Hoje, no que nós temos aí, com respeito a todos, nenhum deles é jornalista. Certo? São especuladores, apresentadores, essa coisa toda, mas jornalistas passam longe. Mas nós vamos fazer um tema específico para isso, senão o vereador vai ficar aqui olhando assim. Não. Última pergunta. Até você quer comentar uma observação rápida? Teve uma época que a Câmara tinha muitos jornalistas, depois muitos radialistas, muitos advogados, existe alguns movimentos cíclicos assim. Hoje ela está um pouco televisiva, tem outros segmentos, mas é bem observado. Última pergunta para nós terminarmos. Bom, eu quero saber do vereador quais são os novos projetos aqui para a Câmara e quais são as novidades aí para 2010. Então, aqui a gente vive uma situação de... Eu tenho que ser bem rápido, já estão me avisando ali. Ó, já. Eu sinto a necessidade de trabalhar os grandes temas e às vezes você acaba precisando trabalhar os temas menores, as demandas do dia a dia acabam te pegando. Em 2010 eu já apresentei um projeto de, olha que coisa, parece pequena, banheiro químico para deficiente físico nos grandes eventos. Não tem. O deficiente já tem uma dificuldade de acessibilidade de chegar. Quando ele chegou lá,
ele não tem para onde ir. Nós fizemos no ano passado, ainda estamos cobrando que a prefeita implemente, o projeto da habitação social, assistência técnica para habitação social, que acho que isso resolve bastante o problema que a gente tem, que vai passar pela discussão do plano diretor também. São 2 aspectos aí que eu poderia destacar interessantes. O debate do plano diretor talvez seja o grande norteamento da casa, e a minha preocupação pessoal de que essa legislatura não seja prejudicada por conta da eleição. Alguns colegas sairão candidatos e a gente precisa manter o nível, ele tem direito de disputar, de galgar os postos que melhor lhe aprouver, mas a gente tem que garantir que a cidade continue rodando também. Eu vou pegar essa dica do Guto aí do ano de 2010, vou fazer uma pergunta e não aceito sim e não como resposta. Gostaria de uma explicação lógica. Depende, se demorar muito vai ser sim e não. Brincadeira. Você é candidato a deputado? Não sou candidato a deputado. Por quê? O partido tem vários quadros, eu entendo que nesse momento é interessante que eu faça uma boa legislatura aqui, que eu tenha os 4 bons anos de vereador, e com certeza o meu partido tem outros nomes com a mesma qualidade, talvez até melhores, para serem apresentados.